Olá! Desde 2003, 20 de novembro é lembrado como o Dia da Consciência Negra. A data foi escolhida por lembrar a morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes negros do Brasil. Essa também é uma data para falarmos do combate ao racismo, da igualdade e da representatividade em todos os níveis da sociedade. Para debatermos o tema, o Conexão Legislativa de hoje recebe o coordenador do SOS Racismo, Cláudio Silva. O SOS Racismo é um departamento que trata de denúncias e acolhimento às vítimas de racismo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Cláudio, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Olá, satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Cláudio, dia 20 de novembro a gente comemora o Dia da Consciência Negra. A gente tem que comemorar, o respeito ao negro tem aumentado, tem mudado ao longo do tempo? Eu diria que a gente tem que comemorar e não tem que comemorar. Talvez a gente tenha que refletir. 20 de novembro, como você bem disse, é o Dia da Consciência Negra, mas acima de tudo, é o dia da imortalidade de Zumbi dos Palmares. É o dia que a gente lembra daquele grande líder, né, do Quilombo dos Palmares, que foi uma verdadeira república. Viviam 30 mil pessoas, chegou a viver 30 mil pessoas naquela época no Quilombo dos Palmares, e esse dia foi escolhido como Dia da Consciência Negra para a gente pensar e imortalizar a memória desse homem, que foi um grande líder, que liderou um lugar em que o modelo de sociedade que a gente pretende que exista hoje se origina de Palmares, do Quilombo dos Palmares ou de todos os quilombos brasileiros, porque nos quilombos não havia escravidão, não havia exploração gratuita do trabalho de ninguém, não havia discriminação entre as pessoas, brancos, negros viviam e conviviam harmoniosamente e respeitando uns aos outros, e aquela foi a nossa principal experiência desse modelo de sociedade que a gente defende hoje lá. Então, eu diria que a gente precisa discutir os problemas que a gente tem, que ainda são muito grandes e muito profundos, né? Mas a gente também pode comemorar um pouco, porque alguns avanços ocorreram, né? Veja que a Assembleia Legislativa de São Paulo tem um serviço como o SOS Racismo, que é um serviço para acolher denúncias de racismo, para poder também interagir positivamente, propositivamente no sentido de eliminar a discriminação racial. Veja que o 20 de novembro é feriado em São Paulo, tem várias secretarias de promoção da igualdade racial, nós temos as cotas raciais, as cotas no serviço público, nós temos uma série de experiências espalhadas pelo Brasil que dizem que a gente está avançando na luta. Então também é dia de comemorar, mas principalmente de refletir e pensar nos caminhos a serem seguidos. Cláudio, você falou sobre o SOS Racismo, que é um departamento da Assembleia Legislativa que é super importante, do qual você é coordenador. Eu queria saber, e ele tem um papel fundamental ali no combate ao preconceito. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o trabalho que vocês exercem no SOS Racismo e como que as pessoas podem entrar em contato com vocês, de repente, para fazer alguma denúncia ou para colocar alguma situação aí, ou até, de repente, sugerir alguma política pública. Como é que é o trabalho de vocês no SOS Racismo? O SOS Racismo é um serviço que a Assembleia disponibiliza para as pessoas, é um serviço que acolhe denúncias de racismo, de injúria racial que tem havido no estado de São Paulo, e colabora na orientação das vítimas no sentido de encaminhá-las para outros serviços que podem ampará-las também, como é o caso da Defensoria Pública do Estado, como é o caso da Secretaria de Estado da Justiça, que tem lá um setor que cuida de tomar as medidas em relação à Lei 14.187, que é uma lei que pune administrativamente no Estado de São Paulo aqueles e aquelas que compactuarem ou fizerem discriminação racial, mas ele também é um serviço que desenvolve atividades, faz formações, oferece apoio aos deputados e às deputadas em relação às propostas que estão tramitando na Assembleia Legislativa, e a gente está recebendo as pessoas nesse momento através do nosso telefone 0800 773 3886 e através do e-mail sosracismo@al.sp.gov.br,
Eu diria que principalmente através do e-mail, porque a gente, como todos nós, estamos cansados de discutir, nós estamos vivendo um período de pandemia, a Uhum, Assembleia não está recebendo visitas externas, né, a não ser excepcionais, e também nós temos um quadro de servidores da Assembleia que trabalha conosco, que também está cumprindo funções de teletrabalho, então a gente, nesse momento, está priorizando o recebimento de denúncias a partir do e-mail, né, que é sosracismo@l.sp.gov.br. E aí a gente recebe a mensagem e retorna para as pessoas, pede para que elas mandem com telefone, endereço de e-mail certinho, para a gente conseguir dar conta de voltar a ligação, voltar o contato, e aí a gente entender efetivamente o caso para a gente tomar as providências cabíveis. uhum. Cláudio, nos últimos tempos as pessoas têm levantado a bandeira de que não basta não ser racista, a pessoa tem que ser antirracista. Por quê? Qual que é a grande questão dessa discussão? A grande questão dessa discussão é que quem não é racista ele é indiferente para o racismo, ele acaba sendo Uhum, indiferente para o racismo, porque o racismo ele precisa ser combatido. Se você não combate, ele continua vivo. Então, se você só não ser contra o racismo, se você só não praticar o racismo, não é muito. O racismo no Brasil, ele é muito sofisticado, muito peculiar. Ele tem muito a uhum, cara do Brasil. E nós fomos educados para negar o racismo, mesmo nós negros. Fomos educados para negar o racismo. Então, é um desafio muito grande enfrentar e vencer o racismo no Brasil. Então, por isso que a gente defende que todas as pessoas devem ser antirracistas, porque as pessoas antirracistas vão contribuir para que a gente elimine o racismo. Ninguém nasce racista, né? As pessoas vão se uhum, tornando racistas. Tem pesquisas que indicam que já nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses de vida, aliás, nos primeiros meses de vida, as crianças já têm contato com racismo, as crianças já começam a entender e observar as relações hierárquicas que existem na sociedade, e a partir daí, quando ela já chega na escola, nos primeiros anos de aula, de escola, elas já começam a se comportar com essas hierarquizações, né? Isso é uma pesquisa da professora Eliane Cavalheiro, que é uma grande pesquisadora negra brasileira, que hoje mora nos Estados Unidos, é casada com o ator Danny Glover, e é uma grande referência para nós aqui na luta negra no Brasil, essa professora, que é uma figura fantástica, tem produzido muita coisa de investigação e conteúdo científico que orienta a gente no enfrentamento ao racismo. Então é muito importante a pessoa também ser antirracista, ajudar a gente a enfrentar o racismo. Por essas razões e também porque negros não inventaram o racismo, né? uhum. Então é importante que pessoas brancas colaborem conosco no enfrentamento do racismo para a gente poder ir desconstruindo ele até que a gente vença esse mal que não faz mal só para negros, faz mal para toda uma sociedade. Cláudio, você tocou num ponto que eu acho que é muito importante a gente abordar com um pouco mais de carinho aí, que é as crianças não nascem racistas, né? As pessoas não nascem racistas. É, eu acho, eu queria que você fizesse uma análise sobre esse assunto. Se você acha que para acabar com essa questão do racismo, o caminho são as crianças, ou seja, a educação das crianças você vai ser o alicerce para a gente acabar aí com essa questão do racismo ao longo das próximas gerações. Agora há pouco você falou do ano de 2003, né? Em 2003 foi sancionada a Lei 10.639 de 2003, né? Que é uma lei federal, fruto de uma resolução do Conselho Nacional de Educação, relatada pela professora Petronília Gonçalves, da UFSCar, e o Conselho Nacional de Educação, ele altera a LDB, incluindo na LDB o estudo da história e da cultura africana, estabelecendo que na semana do 20 de novembro todas as escolas do nível básico até o nível superior desenvolverão eventos e atividades que se interrelacionem com essa questão, com a questão racial e com a questão do enfrentamento ao racismo. E acho que essa lei é um paradoxo, é uma quebra de paradigma fundamental para a gente.
A professora Eliane Cavalheiro, que eu citei há pouco, ela fez uma pesquisa numa creche pública aqui na região central de São Paulo, que ela, nesse processo de pesquisa, teve um momento de observação e ela conseguiu observar que no berçário dessa creche, os bebês, quando choravam e precisavam de colo, tinham um acolhimento de colo, as crianças negras tinham, em média, metade do tempo de colo que as crianças brancas. Ela também percebeu que as crianças negras, quase que na sua totalidade, mais de 90%, tinham algum apelido dado pela professora, e isso não acontecia com as crianças brancas. E uma série de outros aspectos que ela levantou e conseguiu mapear nessa pesquisa de campo dela, que determinavam que as crianças negras recebiam menor carinho nesse ambiente educacional, que é o berçário, do que as crianças brancas. Isso num processo de pesquisa de um mês, 2 meses de visita e monitoramento. Lógico que as professoras não sabiam que essa professora estava ali fazendo essa pesquisa. Então, a gente percebe que já na primeira infância, já nos primeiros dias da infância, os primeiros meses, essa diferenciação já é presente na vida das crianças, sejam elas brancas, sejam elas negras, e a primeira infância e a infância é um momento fundamental para a gente desconstruir o racismo e enfrentá-lo ao modo de que, fazendo isso, a gente vai, com certeza, educando mais e melhor as nossas crianças e produzindo um futuro muito mais harmonioso e muito mais igual, né, com muito mais equidade do que o que a gente tem hoje. Uhum. É, Cláudio, o racismo que existe hoje é uma herança, né, negativa aí da escravidão. Ao longo da história foram sendo atribuídos outros fatores para o racismo, ou a gente continua carregando essa herança ainda desse período? Eu atribuo que houveram sim outras questões que foram sendo trazidas para isso. Como eu disse há pouco, o racismo no Brasil ele tem sua forma de se manifestar própria, né? Eu acho que deve ser assim no mundo inteiro. Em cada lugar do mundo, ele se manifesta se adequando às realidades locais ali, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem esse advento da maioria da população negra morar nas regiões de favela, ou nas regiões mais escondidas das cidades, né? Nos cantões, nas periferias das cidades. Isso é uma forma de racismo, né? Por quê? Porque você vai fazer essa pessoa, por exemplo, para acessar um mercado de trabalho, a andar mais, a se cansar mais num transporte público que a qualidade, infelizmente, não é a melhor. Você vai fazer essa pessoa ter que acordar mais cedo e, portanto, ela vai dormir menos do que as outras pessoas que moram mais perto da região onde os trabalhos estão concentrados, que são, em geral, as regiões mais centrais. E tem uma série de outros aspectos, né, como a forma como a polícia aborda negros, é, é, a, como que essas pessoas são expostas a situações de violências, né? Porque a gente sabe que as periferias são mais violentas, tem situações de vulnerabilidade mais excessivas, né? E aí essas pessoas ficam muito mais vulneráveis a essas coisas. Os serviços públicos não chegam bem, chegam serviços bastante sucateados, e isso também é uma forma do racismo se manifestar e do racismo tratar as pessoas. Então, é muito peculiar, né? O Brasil ele é muito próprio nessa coisa do racismo, e é importante mais uma vez reforçar. A gente foi treinado para negar. Então muita gente está sofrendo racismo e ainda não percebeu, não descobriu, porque isso está muito escondido na subjetividade das pessoas e etc. Às vezes a pessoa pratica o racismo sem perceber também, sabe? Às vezes você vê um negro, você desconfia dele, segura a bolsa. Às vezes a pessoa vê uma pessoa negra, muda de calçada. Ela talvez nem esteja percebendo o que ela está fazendo, mas ela está se escondendo do negro porque talvez o negro, ela acha que o negro é a pessoa que pode roubá-la, pode assaltá-la, pode É o agredi-la de alguma forma. potencialmente suspeito, né?
exatamente. E essa subjetividade também vai para os serviços públicos, vai Uhum. para a unidade básica de saúde, vai para a cabeça do policial, que ele tem que ter o tal do tirocínio policial, e ele só pode abordar as pessoas em fundada suspeita. Agora, o que determina a qualificação da fundada suspeita, o que determina a fundada suspeita, não está escrito em lugar nenhum o que, que é isso, sabe? E fica muito Uhum. na subjetividade. Então, o negro acaba sendo mais abordado, o negro acaba sendo a pessoa mais violada pelas forças policiais de segurança pública, e assim o racismo vai tocando seu projeto. Cláudio, uma questão que é muito polêmica e que muita gente, alguns são a favor, outros contra, é a questão das cotas raciais. As estatísticas mostram que mesmo com as cotas raciais, ainda existe muita desigualdade. Quando a gente fala do acesso à educação, dos altos cargos nas empresas, eu, por exemplo, fiz faculdade numa faculdade particular, faculdade de jornalismo numa faculdade particular. Na minha turma tinham 4 colegas negras, se não me falha a memória, 3 colegas negras. Dessas 3 colegas negras, nenhuma trabalham como jornalistas nos dias de hoje. Então, isso eu acho que é muito significativo. Isso numa turma de mais de 60 pessoas. E aí eu queria que você avaliasse como seria a situação se não houvessem essas cotas. Né? A gente vê essa situação difícil com as cotas e se elas não existissem, como seria? Eu faço esse paralelo com a minha história. Uhum. Eu sou filho de mãe negra, minha mãe criou sete filhos sozinhos, sendo que 5 eram meninas. E a gente eu fui conhecer, por exemplo, meu pai, eu já era pai, eu tinha 24 anos de idade. E eu acompanhei muito o sofrimento da minha mãe. A gente sempre morou em favela, e a gente sempre sonhou em ter uma casa própria, uma condição melhor de vida, né? Mas a gente ainda não conseguiu fazer isso. E a época que se eu tivesse feito a universidade no tempo certo, a gente teria que ter feito a opção de ter a casa própria ou de cursar a universidade. Eu acabei não fazendo nenhuma das duas opções, porque eu não tive condição nem de comprar casa própria e nem de cursar a universidade, porque eu não tinha condição de pagar. E a educação que eu tive, ela era muito desproporcional para o conhecimento que eu precisava ter para acessar uma universidade pública. Então, eu acabei adiando esse sonho da universidade e só fui me formar depois dos 30 anos de idade. Por quê? Porque na minha época de juventude, a gente escolhia ou a casa própria, ou a Uhum. universidade. Não tinha outra alternativa. Então, eu acho que seria esse o grau de dificuldade. A pessoa optaria os pais dessa pessoa optariam por acessar uma casa própria ou pagar a universidade. Essa é a dificuldade que se tem de acessar a universidade quando não se tem políticas de ações afirmativas. Uhum. Cláudio, os dados relacionados à violência, quando são divulgados, sempre há uma grande incidência de ocorrências contra a população negra. Você até citou essa questão aí. Para você, quais são os fatores que levam a essa grande incidência de mortes relacionadas a pessoas negras? O principal fator é o racismo. Eu acho que não tem debate sobre isso. O principal fator que leva as pessoas negras a morrerem mais é o racismo. E os dados demonstram que o racismo ele mata as pessoas negras, tanto aquelas que são vítimas da violência do Estado, quando é o Estado que age para aquelas pessoas morrerem, e também os índices também mostram que mesmo quando é a criminalidade que, que destrói uma vida negra, também a maior parte dessa não destrói uma vida, a maior parte dessas vidas são vidas negras. Então, o racismo ele não poupa ninguém e nem a perspectiva de onde essas pessoas venham, né? Sejam elas do Estado ou sejam elas do crime, elas necessariamente estão aí vulneráveis ao racismo. E eu atribuiria, no caso da questão da violência policial, eu atribuiria isso a mecanismos de controle
que não tem efetividade, né? A gente poderia controlar melhor a polícia, as polícias, né? Não só uma, mas todas as polícias que a gente poderia ter um controle melhor sobre elas se a gente efetivamente criasse, por exemplo, tem estados do Brasil que criou serviços dentro do Ministério Público, promotorias dentro do Ministério Público, para poder investigar essas violações contra a população negra, essencialmente quando se trata da violação praticada pelas mãos do Estado, no caso das polícias. E isso teve uma efetividade muito grande nos estados de Santa Catarina e Espírito Santo, por exemplo. A gente poderia criar outras formas de controle externo da polícia, como também colocar especialistas, né, pessoas que pesquisam, estudam, estudiosos dessas áreas, em grupos de trabalho que poderiam estar discutindo formas da gente controlar melhor a polícia e oferecer uma polícia mais cidadã, uma polícia que efetivamente compreenda a sociedade como ela é, né? Porque os critérios que a gente tem hoje para uma abordagem policial ou para o policial tomar a decisão, que é uma decisão de fração de segundos, de sacar a arma e dar um tiro, eles são critérios muito subjetivos, e isso vulnerabiliza o policial e também vulnerabiliza o cidadão que está em algum lugar e acaba sendo alvejado sem necessariamente ser um criminoso. E o racismo, ele também mata mais policiais negros. Então, porque quem está na linha de frente sempre é o policial negro e quem está mais vulnerável é sempre o policial negro. Então, em qualquer lugar, de qualquer ângulo que a gente olhe, nós negros e negras estamos sendo as maiores vítimas do racismo, porque eu atribuo isso tudo ao racismo, eu não atribuo ao governador, não atribuo ao secretário de segurança e nem aos próprios policiais. Eu atribuo isso ao racismo. O racismo mata mais no crime, o racismo mata mais na sociedade, o racismo mata mais quem está também a serviço da legalidade, que são os policiais, os profissionais da segurança pública. Cláudio, a gente recentemente teve a eleição da Kamala Harris, né? Que é uma mulher, a primeira mulher negra a ocupar a vice-presidência dos Estados Unidos. Essa eleição é muito significativa, principalmente depois do assassinato do George Floyd, né? Você acha que é possível que tenhamos uma nova agenda aí contra o racismo nos Estados Unidos e, claro, no mundo inteiro, porque é óbvio que uma ação dos Estados Unidos reverbera aí no mundo inteiro? Eu acredito sim. Eu diria também que eu destacaria também em relação às manifestações depois da violência sofrida e, consequentemente, a morte do George Floyd, eu destacaria também o comportamento do governo americano, que não foi um comportamento de fortalecimento dos movimentos ou de busca de contato e de diálogo com os movimentos para entender efetivamente qual eram as reivindicações e o que pretendiam aqueles manifestantes. O governo americano ele colocou tropa na rua para enfrentar os manifestantes sem qualquer diálogo, sem qualquer nível de diálogo com aquelas pessoas. Então, eu acho que de pronto essa eleição americana ela mostra que pode ter um governo, o próximo governo pode ser um governo mais sensível ao debate, mais sensível ao diálogo e que vai topar dialogar nesse sentido. Eu acho que a eleição da Kamala Harris, ela, como vice-presidente, eu acho que já a candidatura já era uma resposta para essa questão da vida dos afro-americanos, essa questão do enfrentamento ao racismo, e tenho total confiança de que essa agenda deve tomar um espaço melhor nesse próximo período do governo americano, e tenho sim expectativa de que a gente consiga avançar, e avançando nos Estados Unidos, eu tenho certeza que isso acaba influenciando todo mundo pelo papel estratégico que os Estados Unidos têm no mundo, né? E isso pode reverberar em coisas positivas aqui no Brasil também. Cláudio, falando um pouco aqui da eleição brasileira também, o STF decidiu que as candidaturas negras devem receber o mesmo percentual de recursos que as candidaturas brancas. Eu queria saber a sua análise sobre essa decisão
não só sobre essa decisão com relação aos candidatos, mas com relação à resposta que as pessoas deram nas urnas. A gente está gravando esse programa no pós-eleição e a gente já tem aí um panorama do que foi o resultado das eleições, principalmente nas casas legislativas, né? Essa decisão do STF é uma decisão que, embora tardia, que precisa ser valorizada e respeitada. E o STF toma uma decisão dessa na ausência de qualquer mecanismo legal produzido pelas casas legislativas, o Senado ou a Câmara Federal, que também não cumpriram seu papel de garantir que essa representatividade exista tanto do ponto de vista da disputa eleitoral como das condições para se fazer essa disputa. Então, eu acho que a gente precisa valorizar muito e louvar essa decisão do STF e eu acho que ela vem na esteira do anseio antigo das pessoas negras que gostariam muito de se ver nos lugares, gostariam muito de se ver nos espaços e, infelizmente, a disputa econômica não deixa, né? O potencial econômico que tem as candidaturas brancas nunca foi a realidade das candidaturas negras. Então, eu acho muito relevante a decisão. Em relação ao resultado das eleições, eu fiquei muito animado, gostei muito do resultado das eleições e acho que é sim um reflexo já dessa decisão do STF, de já aplicar essa decisão nessa eleição. A gente percebe aí, olhando pelo Brasil afora, nas principais cidades do Brasil, por exemplo, vou te dar um exemplo de Curitiba, que elegeu a primeira mulher negra da história da Câmara Municipal de Curitiba. Então, acho que esse resultado já se reflete nas urnas. A gente aqui em São Paulo, a Câmara Municipal de São Paulo elegeu a primeira mulher trans negra, inclusive, que é negra, inclusive, da história da Câmara Municipal de São Paulo. Então, a gente vai olhando isso pelo Brasil afora, a gente vai percebendo que esse resultado está vindo e não é só numa perspectiva ideológica, a gente percebe que todos os partidos vêm elegendo candidaturas negras, né? Especialmente candidaturas de mulheres negras, que também é muito relevante, porque as mulheres têm um papel fundamental na nossa sociedade, e eu acho que nesse momento de dificuldade, esse momento de busca por saídas, é muito importante ter as mulheres nos guiando no sentido de avançar e construir espaços de mais empoderamento para a população negra. Cláudio, acho que até tratando um pouco melhor sobre esse assunto que é bem importante, a gente tá, é um impacto realmente, a gente está ainda sob o impacto dos resultados que vieram das urnas, das respostas que vieram das urnas, mas ainda as candidaturas negras, elas ainda são as que chegam, né, às casas legislativas, ao executivo, ainda são a menor quantidade comparado aí às candidaturas que são declaradas brancas. E aí, isso também passa pela questão da representatividade. Muitas vezes o eleitor não usa esse critério para escolher o seu candidato. Você acha que isso também vai mudar ao longo do tempo? As pessoas vão passar a querer se enxergar mais nas casas legislativas e a buscar representantes que estejam mais dialogando tanto com a sua questão racial quanto com a sua questão de gênero. Isso pode ser uma realidade daqui a um tempo? Isso vem mudando ao longo dos anos, por si só, com a atuação do movimento negro organizado. A atuação do movimento negro organizado é que tem garantido que negros e negras, por exemplo, ousem sair candidatos em uma infinidade de cidades e de lugares desse Brasil, e isso tem surtido muito efeito. É lógico que sem estrutura e sem condição financeira, para fazer com que essa candidatura tenha consequências mais positivas, é mais difícil. Mas eu tenho certeza absoluta que, a partir dessa decisão do STF, as candidaturas negras poderão chegar em mais lugares e em mais pessoas. E, com isso, mesmo que uma parte dessas pessoas ainda não tenham se despertado para essas questões que são extremamente relevantes, porque um corpo negro, um corpo feminino,
ou um corpo LGBT são formas de manifestação política, dependendo do local onde ela esteja, é, é, vão despertar, esses corpos nesses lugares vão iniciar um processo de despertamento de quem ainda não se descobriu nessa condição. Eu acho que isso é muito relevante, muito importante, e tenho certeza absoluta que ao passar do tempo as pessoas vão estar mais exigentes e vão exigir sim candidaturas mais parecidas consigo próprias. Cláudio, eu queria muito agradecer a sua disponibilidade em falar conosco, foi muito bacana, muito esclarecedor, de fato, a nossa conversa, esse bate-papo, que para muitas pessoas que ainda criam aí questões na cabeça, eu acho que a grande mensagem do que você falou para a gente hoje é: a gente não nasce racista. Eu acho que essa é a mensagem mais importante que a gente leva do programa de hoje. Muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão Legislativa. Muito obrigado, contem sempre comigo e contem sempre com o SOS Racismo. A gente está aqui à disposição na Assembleia Legislativa. Obrigada, Cláudio. Esse foi mais um Conexão Legislativa. A gente falou do Dia da Consciência Negra, que vamos comemorar no próximo dia 20 de novembro. A gente falou com o Cláudio Silva, que é coordenador do SOS Racismo, um programa que tem aqui dentro da Assembleia Legislativa para combater o racismo. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.